Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Continuando os itens que sofreram alterações aí na reforma trabalhista de 2017, vamos tratar de um assunto que teve uma repercussão muito grande e que atingiu direto, no meu modo de entender, as entidades sindicais e trouxeram aí um problema que pode ter um reflexo nos próximos anos. Vamos tratar das rescisões contratuais. Como os senhores e senhoras sabem, as rescisões podem ocorrer tanto por parte do empregado como por parte do empregador. E até 2017 existiam algumas regras para que isso ocorresse. Uma delas, que é a principal, que hoje sofreu uma alteração total, é que todo trabalhador que tivesse mais de um ano de contrato de trabalho, obrigatoriamente, a rescisão de contrato de trabalho tinha que ser homologada no sindicato representativo da categoria. E nessa homologação, muitas vezes, ocorriam esclarecimentos, tanto por parte do trabalhador, como também por algum erro que a empresa eventualmente tenha cometido, um erro natural que possa acontecer. E no ato da homologação isso era esclarecido, era corrigido. Quando havia um problema de ordem trabalhista já existente no relacionamento contratual, isso era anotado como ressalvas. Essas ressalvas normalmente já ensejavam a uma provável ação trabalhista. Então, a homologação, o ato da homologação em si, ela trazia uma assistência tanto para a empresa como para o trabalhador. Esse é a forma que eu vejo o ato da homologação. Por outro lado, ela trazia também uma certa segurança para o trabalhador. Hoje o trabalhador recebe, e ele recebe diretamente da empresa, porque não há a obrigatoriedade em lei para o ato da homologação. Então, o trabalhador recebe. Se ele tem alguma dúvida, ele vai estar ouvindo um esclarecimento da própria empresa. E essa dúvida pode acabar induzindo à busca de um profissional de direito que, fora aquele item que ele tenha de dúvida, possa identificar outros mais e, a partir daí, ter uma ação trabalhista. O que não aconteceria na homologação, porque poderia ter sido resolvido tudo naquele momento da homologação. Então eu vejo que a liberação, porque antes ele é obrigatório, a liberação da homologação, ela veio a trazer um prejuízo no relacionamento trabalhista entre empregado e empregador. É certo que os sindicatos batalham por manter nas suas convenções coletivas e acordos coletivos a obrigatoriedade da homologação. Muitos deles ainda mantêm esse procedimento. É sabido também que, com essa alteração, alguns sindicatos chegaram a reduzir em 50% o seu efetivo, porque uma das atividades principais que o sindicato tinha era o ato da homologação, para ver como isso era utilizado no passado e agora ficou solto. Então, nós estamos já vamos completar 3 anos aí de reforma, já completamos 3 anos de reforma, então podemos ter alguns reflexos aí em relação a essa parte que atingiu as rescisões contratuais. Algumas categorias, como metalúrgicos, alguns dos sindicatos do comércio, conseguiram manter a obrigatoriedade da homologação. Mas
Isso é uma coisa que nós não sabemos ainda como vai ficar nos próximos anos, porque é uma tendência natural dessa cláusula não ser mantida nas convenções coletivas. Então, como fator principal aí foi a exclusão da homologação. Ele regulou a possibilidade do pagamento em depósito bancário, alterou o prazo de pagamento, que antes, quando o aviso prévio era trabalhado, o pagamento era feito em 24 horas após o seu encerramento. Agora, todas as situações, tanto o aviso prévio trabalhado como aviso prévio indenizado, o prazo é de 10 dias. A movimentação do Fundo de Garantia e Seguro-Desemprego já não se faz mais por guias que eram produzidas no ato da rescisão. Hoje já se faz através da própria carteira de trabalho, não há mais a necessidade de guias. A dispensa em massa ficou equiparada à dispensa individual, portanto, não há a necessidade da intervenção sindical. O plano de demissão voluntária ou incentivada para dispensa individual, plurima ou coletiva, previsto em convenções coletivas ou acordo coletivo, enseja a quitação plena e irrevogável dos direitos. Foi também incluído a perda de habilitação profissional em decorrência de conduta dolosa com justa causa. Criou, esse aqui é interessante, porque muitas rescisões no passado recebiam até o apelido da famosa casadinha. Era o trabalhador que queria ser demitido, mas ao mesmo tempo não queria pedir demissão e queria fazer um acordo, mas não existia legalmente essa possibilidade. Então, criou a possibilidade da extinção do contrato pela vontade das partes, reduzindo o aviso prévio pela metade, assim como a indenização dos 40% do FGTS passou a ser 20% e não mais 40%. E o saque do fundo de garantia, o trabalhador não estaria sacando 100% do fundo de garantia, e sim somente 80%. Mas essa situação, como já era algo que era feito no passado, mas era feito de forma totalmente irregular. Como que ela ocorria? Normalmente o trabalhador pedia para que fosse demitido, para que pudesse fazer o levantamento do fundo de garantia, e ele acabava de uma forma totalmente irregular devolvendo a multa do fundo de garantia que a empresa era obrigada a recolher, devolvendo isso à empresa. Então era uma forma totalmente irregular, por isso que recebia o nome de casadinha. Então a legislação, o legislador, na reforma trabalhista veio a regulamentar isso de uma forma geral, não havendo mais necessidade desse tipo de acordo. Há também uma autorização de arbitragem para contratos cuja remuneração seja superior a 2 vezes a maior remuneração da Previdência. Então pode ser considerado aí arbitragem quando esse tipo de profissional assim o desejar na sua rescisão. Prevê a possibilidade de obter quitação anual perante o sindicato. Isso é algo importante. O que vem a ser esse termo de quitação? Nada mais é do que, ao final, decorrido um ano, ter-se um termo em que, emitido pelo próprio sindicato, ele analisando aquilo que foi pago para o trabalhador, ele dá uma quitação, dizendo de que a empresa cumpriu com as obrigações trabalhistas, pelo menos nos itens que ali estarão sendo abordados, que a empresa cumpriu com as obrigações trabalhistas e que está quites com suas obrigações.
obrigações como salário pagos, 13º pago, férias pagas, previdência recolhida, fundo de garantia recolhido. Agora, se houver qualquer outra irregularidade, aí o sindicato não estará abordando nesse termo de quitação. Mas isso, de uma certa forma, alivia o peso que estará carregando a empresa quando do ato de uma rescisão contratual cuja homologação não é mais realizada. Então, isso traz um certo alívio para a empresa. De qualquer forma, aqui nós abordamos o que houve de alteração na legislação em termos da rescisão de contrato de trabalho. Nós estaremos abordando a rescisão do contrato de trabalho de uma outra forma, mas no intuito daquela situação em que tudo é tranquilo, mil maravilhas quando você contrata, mas quando você dispensa, quando você é obrigado, por qualquer situação, demitir um trabalhador, essa demissão muitas vezes é traumática e pode trazer situações as mais diversas, tanto para o trabalhador como para a organização. Então, hoje nós tratamos somente dos aspectos legais da rescisão do contrato de trabalho. Ela foi abordada de uma forma geral, muito ampla, sem entrar nos detalhes, mas para cada caso deve ser analisado qual é o melhor procedimento a ser adotado. Eu espero ter atendido a expectativa em termos de rescisões. Continuem nos encaminhando nos endereços que vocês já conhecem, tanto as sugestões para outros temas, como também perguntas que, na oportunidade de estarmos abordando qualquer um dos temas, estaremos respondendo essas perguntas. Fiquem conectados para que, a qualquer momento, possamos informá-los de uma novidade que possa surgir, como já surgiu na reforma trabalhista, que alterou muita coisa, e reflitam nesse ponto do que pode ter trazido a desobrigação da homologação, tanto para o trabalhador como para o empregado. Meu muito obrigado e até breve.